Havia um homem chamado Saulo, natural da cidade de Tarso. Desde jovem, Saulo era conhecido por sua paixão e zelo pelas tradições religiosas judaicas. Ele estudou nas melhores escolas e aprendeu com os mestres mais renomados, tornando-se um fariseu devoto. Saulo acreditava firmemente que estava defendendo a vontade de Deus ao perseguir os seguidores de um novo movimento que se espalhava pela região. Esse movimento era conhecido como o Caminho, formado pelos seguidores de Jesus de Nazaré, que afirmavam que ele era o Messias tão esperado. Saulo era conhecido por sua severidade contra os seguidores do Caminho. Em sua posição de autoridade, ele orquestrou a prisão e perseguição de muitos deles, chegando a aprovar a execução de Estevão, um diácono e um dos primeiros mártires cristãos. Saulo era temido entre os cristãos, pois eles sabiam que ele estava em uma missão fervorosa para erradicar o movimento que consideravam uma ameaça ao judaísmo. Os dias de Saulo passavam com uma crescente sede de perseguir os seguidores do Caminho, agora conhecidos como cristãos. Ele não hesitou em pedir permissão ao alto sacerdote para ir até Damasco e trazer de volta presos os cristãos que lá encontrasse. Com o consentimento e as cartas de autoridade em mãos, Saulo partiu para Damasco com a intenção de varrer a cidade de qualquer traço de cristianismo. Enquanto Saulo viajava na estrada para Damasco, acompanhado por alguns homens, algo extraordinário aconteceu. Um brilho intenso como o de um raio de sol dominou o céu, ofuscando o meio-dia. O grupo inteiro ficou atônito enquanto Saulo caía do seu cavalo, atingido pelo clarão. Um silêncio tomou conta do cenário, interrompido apenas pela voz que vinha do alto. "Saulo, Saulo, por que me persegues?" A voz ecoou, penetrante e clara, fazendo Saulo tremer. Assombrado, Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" A voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta e entra na cidade. Lá te será dito o que deves fazer." Os homens que viajavam com Saulo permaneceram em silêncio, atônitos. Eles haviam ouvido a voz, mas não viam ninguém. Saulo, por sua vez, tentou abrir os olhos, mas estava cego. Seus companheiros tiveram que guiá-lo pela mão até Damasco. Durante 3 dias, Saulo permaneceu sem ver e sem comer nem beber nada. Na cidade, havia um discípulo de Jesus chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu em uma visão e lhe disse para procurar Saulo. Ananias hesitou, pois sabia das intenções de Saulo e do que ele havia feito em Jerusalém. Mas o Senhor insistiu, dizendo a Ananias que Saulo era um instrumento escolhido para levar seu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel, e que ele mostraria a Saulo quanto este teria de sofrer por seu nome. Confiando na palavra do Senhor, Ananias foi até a casa onde Saulo estava hospedado. Ele colocou as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo." Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. Ele se levantou e foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam estavam perplexos e perguntavam: "Não é este o homem que causou estragos em Jerusalém entre os que invocam esse nome, e não veio aqui com a intenção de levá-los como prisioneiros para os chefes dos sacerdotes?" Mas Saulo crescia cada vez mais em poder e confundia os judeus que viviam em Damasco, provando que Jesus é o Cristo. No entanto, conforme o tempo passava, os judeus conspiraram para matá-lo. Descobrindo a conspiração, Saulo fugiu de Damasco numa cesta que foi descida por uma janela na muralha da cidade. Ele então retornou a Jerusalém, tentou juntar-se com os discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que ele realmente fosse um discípulo. Foi então que Barnabé, outro discípulo, interveio. Ele levou Saulo para os apóstolos e contou-lhes como Saulo havia visto o Senhor no caminho e que o Senhor lhe havia falado. Também compartilhou como Saulo havia pregado corajosamente em Damasco em nome de Jesus. A partir desse momento, Saulo foi aceito pelos discípulos em Jerusalém. Ele se movia livremente, pregando abertamente em nome do Senhor. Apesar de inicialmente suspeitos e receosos, os discípulos logo perceberam que a transformação de Saulo era genuína. Ele não era mais o homem que perseguia e prejudicava os seguidores de Jesus.
Ao contrário, havia se tornado um pregador fervoroso da palavra de Cristo, declarando abertamente a ressurreição de Jesus e o plano de salvação que isso significava para a humanidade. A coragem e o fervor de Saulo não passaram despercebidos pelos líderes judeus. Incomodados por suas pregações, tentaram silenciá-lo, o que resultou em muitas contendas e discussões. Mas Saulo, com seu conhecimento íntimo das Escrituras e seu poderoso testemunho da ressurreição de Cristo, provou ser um desafiante notável. Em um desses conflitos, Saulo discutiu com alguns homens de origem grega. Eles, incapazes de resistir à sua lógica e persuasão, decidiram matá-lo. Quando Saulo soube do plano, os irmãos o levaram até Cesareia e, em seguida, para Tarso, sua cidade natal. Em Tarso, Saulo continuou a pregar o evangelho. Sua fama como pregador cresceu, atraindo multidões para ouvir sua mensagem. Saulo, que agora começou a ser chamado de Paulo, trabalhou incansavelmente para difundir a palavra de Cristo, apesar das numerosas adversidades que encontrou. Após sua conversão milagrosa, o apóstolo Paulo se encontrava imerso em uma profunda reflexão sobre seu novo chamado e propósito na vida. Ele havia experimentado uma mudança radical, deixando para trás sua antiga vida de perseguidor dos seguidores de Jesus. Agora Paulo desejava entender plenamente o que Deus tinha reservado para ele. Em busca de respostas, Paulo passou muitos dias em oração e meditação. Compreender o amor de Cristo, algo que ele antes repudiava, foi uma jornada de autoconhecimento e transformação. Nessa fase, ele se retirou para o deserto da Arábia, onde passou 3 anos em preparação espiritual, estudando as Escrituras e buscando orientação divina para seu futuro. Dedicado e fervoroso, Paulo nunca perdeu de vista a magnitude da tarefa que Deus lhe havia confiado. Durante suas meditações no deserto, ele teve várias visões e revelações que o ajudaram a entender a mensagem de Cristo e seu papel na difusão dessa mensagem. As lições aprendidas nesse período se refletiriam em suas futuras missões e cartas, nas quais ele explicaria a natureza da fé, a necessidade de redenção e o amor incondicional de Deus. Depois de seu tempo no deserto, Paulo voltou para Damasco, onde começou seu ministério. Em Damasco, Paulo começou a pregar o evangelho em sinagogas, surpreendendo a todos que o conheciam. Ele, que antes perseguia os seguidores de Jesus, agora se tornou um dos mais fervorosos apóstolos do cristianismo. As pessoas ficavam confusas e questionavam: não é este o homem que devastava aqueles que chamavam o nome de Jesus em Jerusalém? Não foi uma tarefa fácil, pois havia muitos que ainda o viam como um perseguidor dos cristãos e desconfiavam de sua súbita conversão. Mas, com perseverança e determinação, Paulo continuou a pregar o amor e a misericórdia de Deus. Em Tessalônica, outra cidade visitada por Paulo, ele encontrou uma grande sinagoga onde judeus e gentios se reuniam. Paulo pregou fervorosamente sobre Jesus ser o Messias prometido, mas também enfrentou resistência e perseguição. Apesar disso, alguns ouvintes foram tocados pelo Espírito Santo e se converteram ao cristianismo. A igreja em Tessalônica começou a crescer e a enfrentar desafios, mas Paulo os encorajou a permanecerem firmes na fé em amor. Seu testemunho de fé e coragem diante da morte não passava despercebido. Mesmo em meio às adversidades, Paulo irradiava uma paz que transcendia qualquer circunstância. Finalmente, chegou o momento da execução. Paulo foi sentenciado à morte por decapitação. Enquanto estava diante do carrasco, seus pensamentos voltaram-se mais uma vez para a vida eterna que o aguardava. Ele se despediu dos irmãos na fé com palavras de ânimo e exortação, encorajando-os a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio à perseguição e tribulação. Com coragem e serenidade, Paulo entregou sua vida nas mãos do Senhor. Sua morte física marcou o fim de sua jornada terrena, mas seu legado continuaria vivo através de suas cartas e ensinamentos, que inspirariam gerações futuras a viverem em amor e fidelidade a Deus,